Nova temporada, novos personagens e novas histórias inacreditáveis. Hoje vamos falar de algumas curiosidades e dos melhores momentos dos participantes da 11ª temporada de Quilos Mortais. E se você quiser saber mais o que rolou nessa temporada antes de todo mundo, comente "eu quero" aqui embaixo. É assustador pensar que a qualquer momento meu coração pode explodir. Eu não quero morrer. Está comendo demais e age como se fosse nossa culpa. Quilos Mortais. Com certeza, você já deve ter visto muitas comidas malucas dos pacientes de Quilos Mortais, né? Pois bem, o caso de Wes, um cara de 36 anos, não foi diferente. Depois de um sufoco danado para conseguir tomar um simples banho, Wes foi direto para a cozinha preparar a sua primeira refeição do dia. E quando falo direto para a cozinha, é tipo isso mesmo, ele foi do jeito que veio ao mundo. Wes disse que uma das vantagens de morar sozinho é poder comer do jeito que ele quer, e foi exatamente isso que ele fez. O cara fez o seu pedido e não era pouca coisa não. Foram 8 burritos diferentes e uma verdadeira montanha de comida, sendo que só couberam 6 no prato. Mas o Wes não perdeu tempo e mandou tudo pra dentro, sem deixar nenhum pedaço para contar história. Bem, os estudos e planos de Wes acabaram indo por água abaixo depois que ele caiu na rotina de farra junto com seus amigos. Logo cedo ele já tinha um empréstimo para pagar e então começou a trabalhar em Houston, em um escritório. Além disso, o paciente aumentou ainda mais o nível de sua depressão depois que se mudou para onde ele não conhecia ninguém. Nessa altura, Wes disse que já era capaz de comer 2 caixas de pizzas inteiras, 8 pedaços de frango frito e tomar 2 garrafas de refrigerante sozinho. Isso tudo só para tentar lidar com a própria solidão. Wes acabou perdendo tudo que tinha: apartamento, emprego e até mesmo seu carro. Sem opções, ele precisou voltar para a casa de seus pais mesmo aos 33 anos de idade. Enfim, depois de um tempo, Wes passou a trabalhar em casa pela internet. Ele começou a ganhar dinheiro e voltou a morar sozinho novamente. Mesmo tendo sua casa e como se manter, seu pai ainda assim sempre o ajudava, principalmente para ir ao mercado, e tudo por conta de seu tamanho. Quando eles voltaram, Wes preparou sua refeição com a ajuda de seu pai. Agora dê só uma olhada na quantidade de comida que o paciente devorou nesse momento. Na mesa tinha várias fatias de pão, uma porção enorme de carne, um copo grande cheio de molho que ele usou para mergulhar o pão. Além disso, havia mais 3 grandes copos com diferentes tipos de comida, e para acompanhar uma garrafa de suco. E não foi à toa que quando ele terminou de comer, ele mesmo disse que precisava de ajuda. Depois que subiu pela primeira vez na balança do programa, Wes ficou chocado e descobriu que estava pesando quase 300 quilos. Após ter uma conversa com o Dr. Now, o paciente decidiu que queria mudar de vida. E então, diferente de muitos outros pacientes, ele realmente não impediu o pai de retirar os alimentos com alta caloria e que não faziam parte de sua dieta. O seu pai lhe fez uma visita e retirou todos os alimentos que eram considerados junk food, ou comida lixo. Ele fez uma cara de dor enquanto assistia a cena. Não podemos dizer que ele estava 100% de acordo, mas o seu pai acabou dando aquele empurrão necessário. Porém, o mais bizarro foi ver que enquanto fazia uma varredura procurando mais junk foods de Wes, o pai encontrou comida até mesmo no travesseiro que ele usava para dormir. Não só o participante, mas também seu pai estavam confiantes de que ele teria um bom progresso. O paciente deveria ter perdido 45 quilos, mas em 2 meses ele perdeu apenas 4 quilos. Claro que a notícia não foi nada animadora, principalmente para o Wes, que ficou com medo de ouvir o que o Dr. Now tinha a dizer sobre aquilo. No entanto, para a surpresa do paciente, Dr. Now apenas conversou com ele sobre a gravidade da situação e passou uma nova meta de perda de peso. Depois que Wes conversou seriamente com o Dr. Now, o paciente mudou completamente de atitude. Acabou ficando com medo dele não viver a tempo o suficiente para consertar essa situação e conseguir viver uma vida normal sem precisar depender de seu pai para fazer qualquer coisa. Quando subiu na balança 2 meses depois, Wes conseguiu perder 40 quilos.
sendo que sua meta era de 41. Com toda certeza, o resultado deixou o paciente bem animado e até lembra que nunca perdeu tanto peso na vida. A reação de Dr. Now foi bem positiva ao ver os resultados do paciente e logo o aprovou para a cirurgia bariátrica. Todo mundo sabe que a cirurgia nada mais é do que uma ferramenta para quem tem mais de 200 quilos. Porém, Wes não levou isso muito a sério. Depois que ele concluiu a cirurgia bariátrica com sucesso, ele recebeu uma nova missão. Todos os meses ele teria que perder 11 quilos. O paciente melhorou muito sua mobilidade e conseguiu fazer exercícios e atividades físicas com mais facilidade. No entanto, em sua primeira consulta de retorno pós a cirurgia, ao subir na balança ele ficou um pouco abaixo da meta que o Dr. Now lhe deu. Wes conseguiu perder apenas 8 quilos ao invés de 11. Mais uma vez, o médico apenas conversou com o paciente e deu as devidas orientações para que ele não jogue tudo o que tinha conquistado no lixo. Dr. Now o encaminhou para um psicólogo para que Wes pudesse tratar de seus problemas emocionais. Enfim, Wes começou a fazer a terapia e isso o ajudou muito. No mês seguinte, ele conseguiu não só bater a meta que o Dr. Now deu a ele, mas a superou. Ele perdeu 13 quilos ao invés de 11. A perda de peso de Wes continuava muito boa. Dr. Now o elogiou e deu as orientações finais para que ele pudesse seguir com um bom progresso. Felizmente, as coisas deram certo para o Wes. A jornada de Latoya, de 37 anos, já começa com a sua cuidadora levando uma grande porção de comida. No início, a mulher leva apenas um prato grande cheio de omelete e 2 tigelas com mais comida. Porém, o que parecia muito não era nada para o que estava por vir. Em seguida, a mulher chega com mais alguns pratos. Um prato com waffles, outro com alguns pedaços de pão e o último cheio de carne e muito bacon. Um exemplo de refeição que demonstra o quanto Latoya realmente é refém de grandes porções de comida. Os péssimos hábitos alimentares da paciente já se iniciam no mercado. Como vários outros participantes do programa, Latoya não se importa muito com o tipo de alimento quando ela vai ao supermercado. Pelo menos foi essa a impressão que ela deixou no programa. No carrinho de compras havia mais comida do que qualquer outro produto. Não é à toa que ela disse que come 6 vezes ao dia. A paciente encheu o carrinho com tudo que podia, desde suco, salada e salgadinhos, até carne, bolos, doces e outras coisas mais. Agora o pesado foi que depois que chegou do mercado, Latoya não perdeu tempo e com a ajuda de seu noivo ela preparou mais uma grande refeição. Dessa vez ela encheu pelo menos uns 4 pratos com muita comida, que basicamente era milho, vagem, macarrão e por último com arroz e alguns pedaços de frango assado. E adivinhe, ela devorou tudo. No episódio, vimos que a mobilidade de Latoya era quase zero. Ela mal conseguia ficar de pé sem segurar em alguma coisa. Quando ela foi se pesar na balança do consultório de Dr. Now, a paciente quase se complicou, pois ela precisou se levantar da cadeira de rodas na qual estava sentada e subir na balança. Enquanto ela se levantava, dava para ver o esforço e a dificuldade que ela estava tendo só para ficar de pé. Mas, felizmente, ela conseguiu se pesar. O problema é que os resultados não foram bons. E tudo porque ela estava chegando perto dos 300 quilos. O noivo de Latoya, desde cedo, se demonstrou incomodado com a situação e com os maus hábitos alimentares da sua companheira. Podemos perceber isso através do jeito que ele falava com a paciente em relação à comida. Enquanto eles estavam no consultório de Dr. Now, isso ficou ainda mais nítido. Em um determinado momento, Dr. Now saiu da sala e eles ficaram sós. Seu noivo deixou claro para ela que ela não precisava se esforçar para fazer comida, pois ele comeria qualquer coisa. Depois disso, o noivo da paciente demonstrou insatisfação com os hábitos alimentares da mulher e disse que ele mesmo tinha aberto mão das coisas que ele mais gostava de comer para que ela pudesse melhorar os seus hábitos, mas isso não aconteceu. O homem expressou seu desejo de voltar a comer outras coisas e ressaltou a importância de Latoya levar tudo aquilo a sério. O casal discutiu durante mais algum tempo e em seguida Dr. Now voltou para a sala e a meta que o médico deu para ela no primeiro mês era de perder 18 quilos. Acredite ou não, mas enquanto a cuidadora de Latoya preparava um peixe frito,
Ela mesma disse à paciente que talvez não fosse uma boa ideia ela comer frituras enquanto estivesse de dieta. Porém, a paciente insistiu e disse que ia comer apenas um pouco. Mas a teimosia de não seguir a dieta dela custou caro. LaToya não conseguiu sequer chegar perto de atingir a meta que o Dr. Now deu a ela. Ao invés disso, ela ganhou quase 2 quilos. Como consequência disso, o Dr. Now a repreendeu e ela até tentou se defender, mas sem sucesso. Enfim, LaToya não teve uma boa evolução no programa e ela não perdeu muito peso no decorrer de sua jornada e tentou se livrar da culpa diversas vezes. Na última vez que ela subiu na balança, a paciente havia perdido apenas 2 quilos. Ou seja, LaToya tinha muito o que aprender. Vamos conhecer a história de Sarita Covington, uma mulher de 31 anos de Columbus, Ohio. Sarita estava enfrentando um grande desafio, que era estar pesando impressionantes 273 quilos, e também com a sua mobilidade quase comprometida. Para piorar a situação, ela morava em uma casa de 2 andares e precisava descer e subir as escadas quase todos os dias, principalmente para usar o banheiro. Ela até conseguia tomar banho sozinha, mas com grandes dificuldades. O pior de tudo era quando ela precisava voltar e subir as escadas de sua casa. E sabe como ela fazia isso? Se rastejando. É uma situação que partiu o coração de qualquer um. Mas, apesar de tudo isso, Sarita nunca perdeu a vontade de viver. Pela manhã, deitada ao lado de seu marido, ela falou de alguns alimentos no qual ela estava com vontade de comer. E seu companheiro, sempre prestativo, levou para o quarto os ingredientes e também as panelas para que ela pudesse preparar tudo. Foi tanta fritura nesse momento que podemos ver a TV dela toda manchada de gordura. E nessa refeição maluca, Sarita preparou nada mais e nada menos que 4 sanduíches com ovos, bacon, queijo e alguns salgadinhos para acompanhar. Enquanto ela devorava seus sanduíches, podemos ver que seu companheiro comia apenas um. Sarita e sua louca compulsão alimentar. Ela tinha um desejo incontrolável de levar tudo o que há de comida dentro do supermercado, pelo menos na medida do possível. E adivinha quem deveria controlar ela? Isso mesmo, o marido. Mas ele ficava só observando enquanto ela enchia o carrinho de junk food. Enfim, quando chegaram no caixa para pagar, parecia que o carrinho de compra só tinha comida. A variedade era enorme de salgadinhos, caixa de cereal, biscoitos, sorvetes, caixa de bolo e muito mais. Foi uma cena pra lá de impressionante. Depois de chegarem em casa, a Sarita preparou o almoço para ela e o marido. A princípio, ela pegou uma quantidade comum de comida, mas essa refeição era para o marido dela. Quando ela começou a se servir, ficamos chocados com a quantidade de comida que ela colocou na panela. Era uma panela enorme, funda e lotada de comida. E o mais incrível foi que ela conseguiu devorar tudo isso. Sim, você ouviu certo, ela comeu tudo mesmo. E depois de encher a pança, adivinha o que ela fez? Nada, simplesmente se deitou e foi dormir. Bem, o momento de superação de Sarita foi depois da sua primeira consulta com o Dr. Now. Ela ficou super animada para mudar seus hábitos e o marido dela estava pronto para ajudá-la nessa jornada. Eles decidiram sair para praticar alguns exercícios físicos e acreditem, a Sarita até jogou vôlei com o marido dela. E aí, em um determinado momento, ela resolveu subir um pequeno morro na grama para se desafiar um pouco mais. Ela sentiu muitas dificuldades, mas com a ajuda do marido que a encorajava, ela finalmente conseguiu chegar ao topo. E acredite, a felicidade era tanta que ela deitou na grama e começou a vibrar junto do companheiro. Mas isso não foi o suficiente para ela não. Sarita resolveu fazer uma brincadeira deitada na grama. Inesperadamente começou a descer o pequeno morro do parque rolando. Parecia uma brincadeira um tanto perigosa, mas felizmente deu tudo certo. Um dos momentos mais decepcionantes do episódio foi que Sarita parecia estar arrasando na sua jornada de perda de peso, principalmente com os exercícios físicos. O Dr. Now tinha dado uma meta ambiciosa para ela perder 27 quilos em apenas 2 meses. Com as cenas da jornada da paciente, parecia que ela estava indo super bem, ainda mais porque ela passou a comer sanduíches vegetarianos, fez caminhada, praticou natação e até mesmo jogou vôlei.
Muita gente até comentou que ela tinha perdido ainda mais peso do que o Dr. Now havia pedido. Mas aí chegou a hora da verdade quando ela se pesou novamente. E aí todo mundo ficou surpreso, pois Sarita perdeu apenas 5 quilos. Isso mesmo, apenas 5. Mesmo assim, a mulher ficou satisfeita e feliz com o progresso que fez. Pelo menos ela ficou. Aposto que você quer saber o que rolou na consulta de Sarita com o Dr. Now, né? Olha, eu já adianto que não foi nada bonito. Sarita tinha 2 meses para perder peso, mas ela não conseguiu nem chegar perto da meta. O Dr. Now ficou pé da vida com a paciente e até começou a fazer um verdadeiro interrogatório, querendo entender o que aconteceu de errado. Ele perguntou se ela leu as instruções e seguiu a dieta que ele passou, e ainda falou que o peso ideal para alguém da altura de Sarita era de 60 quilos, mas a paciente estava pesando incríveis 268. Até imagino vocês aí pensando, nossa, ela deve ter ficado arrasada, né? E foi exatamente isso que aconteceu. Sarita começou a chorar de decepção, enquanto o Dr. Now dava uma bronca pesada nela e até no marido, que era o principal facilitador. Outra história de peso foi a da Stephanie Smith, de 36 anos. Ela foi mais uma personagem da própria história em Quilos Mortais. A mulher começou o programa pesando 277 quilos. Olha só que loucura. Sabe qual foi a primeira coisa que ela fez logo de manhã? Isso mesmo, comeu. Logo pela manhã, Stephanie estava lá sentada na mesa com seus facilitadores. E olha só o tamanho da refeição dela, era coisa de louco. 3 pratos enormes, cada um com um monte de comida diferente. Em um deles tinha os famosos ovos mexidos com presunto, mas era tanto presunto que estava até cobrindo o prato todo. No outro prato, adivinha só, 3 panquecas banhadas com calda de caramelo. Já no terceiro prato, não dá nem para explicar direito. Era tanta fritura que ficou difícil de contar. Mas tinha pelo menos uns 10 pedaços de linguiças acompanhado de uma porção de bacon. Enfim, essa só foi uma das cenas que mostram o tamanho do desafio que a Stephanie tinha pela frente. Assim como Sarita, que a gente já falou aqui, Stephanie não pegou leve nas compras. Quando foi ao mercado, ela não teve pena do carrinho não, viu? Só tinha comida, comida e mais comida. Parecia que não tinha espaço para mais nada além de guloseimas. A mulher pegou de tudo, bolos de todos os tipos, salgadinhos, carnes, biscoitos, presunto e sabe lá mais o que. E o mais impressionante é que ela fez tudo isso sem nenhum peso na consciência. Parecia que a Stephanie estava pouco se lixando para as consequências, mas a gente sabe que a conta uma hora iria chegar. Todo mundo sabe que pizza é a paixão de muitos pacientes do programa, mas felizmente a Stephanie não chegou a comer uma pizza inteira. Mas calma lá, que isso não significa que ela não tenha exagerado. A mulher pegou logo 4 pedaços de pizza grande e bem recheada. E depois de devorar tudo isso, adivinhe só o que ela recebeu de sobremesa. Um bolo recheado que estava num pote. E acredite se quiser, a Stephanie ainda encontrou espaço para comer todo o bolo antes de ir dormir. A nativa de Washington partiu em uma longa viagem até Houston. Mas a pergunta é, será que ela está conseguindo manter uma alimentação saudável? Bem, logo na primeira parada em um fast food, Stephanie já mandou um hambúrguer completo, um sanduíche de frango grelhado, batatas fritas e 3 rolinhos de ovos. Parece que o hábito de comer besteiras ainda estava forte na mente dela. E a viagem não estava sendo fácil não. Eles tiveram que fazer várias paradas e em uma delas a Stephanie já estava exausta. A mulher disse que não conseguia dar mais de 35 passos de uma vez sem chegar no limite. E dá pra ver que a situação não estava fácil para ela. A Stephanie estava cansada demais, parecia que ia desabar a qualquer instante. Em um determinado momento, ela até começou a gemer de dor enquanto andava. Mas quando finalmente chegou no quarto do hotel e sentou na cama, deu para ver o alívio no rosto dela. Assim como a maioria dos pacientes, Stephanie estava passando por um perrengue danado para manter a sua dieta. Quando ela ficava sozinha em casa, por exemplo, o trem desandava e ela acabava cozinhando só para ela.
Mas aí a situação ficou complicada, porque ela não tinha mais mobilidade para ficar horas em pé preparando uma refeição saudável, e ainda tinha que lidar com os filhos que não curtiram muito a nova dieta da mãe. E não para por aí. Depois de 5 meses no programa, a Stephanie simplesmente sumiu do radar. Os responsáveis pelo programa tentaram contato várias vezes, mas nada de resposta. Até que ela resolveu fazer uma chamada de vídeo para o Dr. Now, e ele descobriu que a paciente estava sem celular e não tinha conseguido ir a Houston nas últimas semanas. Porém, o que mais preocupava era que o médico não sabia o peso atual da Stephanie, já que ela não tinha como se pesar. Depois de muitas orientações do médico, ela foi convidada novamente a se apresentar na clínica e ver como estava a sua real situação. Pois bem, Stephanie voltou à clínica de Dr. Now e a sua situação não era das melhores. Na primeira consulta, o médico tinha dado uma meta de 22 quilos a serem perdidos em 2 meses. Só que mais de 5 meses se passaram e a Stephanie conseguiu perder apenas 4 quilos. Como era de se esperar, Dr. Now não ficou feliz com esse resultado. Ele perguntou para a paciente o que havia acontecido, mas ela só soube dar desculpas. E não foi só a Stephanie que recebeu uma bronca não. O padrasto dela também foi questionado pelo médico, que o considerou um facilitador da paciente. Depois de muita conversa, Dr. Now deu outra chance para Stephanie, mas a meta continuava a mesma e ela precisava perder 22 quilos em 2 meses. Mas e aí, o que você achou desses momentos da nova temporada? Aposto que também estava com saudades de novos episódios, né? Se você gostou desse vídeo e ficou até aqui, deixe um eu fiquei e aproveite para ver mais esses 2 vídeos que eu vou deixar aqui do lado para você, fechou? Então é isso, eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.